Figueira do Inferno. Eu achei uns pés no jardim. Contém atropina, um anticolinérgico. O garoto andou viajando com a Lucy no céu com um zircônio cúbico que explica a fusão pleural e arritmia. A reunião aqui não vai incomodar a Cut? Não quero incomodar a Cut, quero descobrir o problema com o paciente. Continua. Terminei? A Figueira do Inferno não explica os gritos. Você nunca teve uma viagem ruim? Pensei que mataria 2 coelhos com uma cajadada. Você não podia ser como as menores que têm uma queda por mim? Me aceita como eu sou. Continua. O medicamento para essa planta é fisotigmina. Isso e problema cardíaco não se misturam. Temos que ter certeza do que é. O soro do laboratório em Patterson leva no mínimo 3 dias. Ele não resiste 3 dias. Que horas ele acorda? Às 7h35. E aí? Vai adiante. Das 7h40 às 7h50 ele vai pro banheiro, lava o rosto. Pra que tudo isso? Para provar que ele comeu a planta. O horário não tem nada a ver com a Figueira do Inferno. Há 2 possibilidades. Ou os pais ouviram comer a planta, ou o garoto fica algum tempo sem supervisão e come a planta ao invés de brincar com os blocos. Mesmo que ele tenha 15 minutos livre, não quer dizer que ele fique comendo o mato. E o que fazemos? Nada? Esperamos o garoto dizer? O quê? Aonde vai? Falar com ele. Já viram seu filho comendo mato? Eu não. Eu só vi ele comendo... Ah, não. Você comeu alguma coisa em casa que te deixou doente. Quer me mostra o que comeu. Ele não pode responder. E nem vocês. Aqui é o seu jardim ou o seu restaurante. Esta é a sua caixa de areia, a sua floresta, e dentro dela tem isso. Quero saber se você comeu isso, Adam. Ele não entende o que você quer. Adam, você tem que me dizer, porque senão... acabou o jogo. Você vai morrer. O que é que você está fazendo? Me mostra o que você comeu. Adam, me mostra o que você comeu. Caixa de areia. Adam, Querido. Adam. entrem, irmãos e irmãs. Bem-vindos à casa do Senhor. House, fala sério. Na capela? Fomos abençoados com o milagre de um novo sintoma. Irmão quer testemunhar porque o olho da pobre criança ficava entrando na cabeça? Confirma envenenamento pela Figueira do Inferno, paralisia ocular. Me desculpe. Os maus vão te enganar porque desprezaram o Senhor e são idiotas. O músculo ocular não paralisou, fez pirueta. Mas, House... É mais fácil o sábio entrar no reino dos céus. Diz logo que não é esclerose múltipla. Um derrame, hemorragia cerebral. Haveria outros sintomas além de um simples desalinhamento ocular, como um coma, e você já testemunhou. Um tumor. Não detectado nenhum raio-x? É um microtumor. Começou no pulmão, causando a efusão pleural. Aí metastizou no fígado, onde causou células necrosadas. E depois foi pro cérebro, atrás do olho, fazendo o olho ficar virando. Então, Pausar tem por quê? 3 tumores e não achamos nenhum. Pode Qual o apagar. custo de milagre? Você tá lendo o quê? Melhor agora, porque sabemos onde procurar. Se Vamos, você não tiver Vamos uma dormir. ideia melhor, eu vou fazer uma tomografia da cabeça dele. E, se necessário, extrair o olho. Extraia o olho do garoto. E ele perderá metade da capacidade de não fazer contato visual. Olá. 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 Más notícias pra você. Ela não te ama. Você fica feio com ciúmes. Ela foi em casa ontem à noite conversar comigo. Ela é mais perfeita do que eu pensava. House,
Ela tá doente. Você diz doente? Eu digo estilo livre. Ela faria sexo com um invertebrado. Qual é? Você não é tão ruim. Ela tem problemas. Não vai ajudá-la sendo bonzinho com ela. Como pode mentir assim? Não tem espaço para amor no seu coração? Não acredita em mim? Não acreditei quando disseram que a Suzy estava dormindo com o Johnny, nem na época, nem agora. Não ligo se a Suzy casou com o Johnny. Ele é meu. Tem um nódulo na mama direita abaixo do mamilo. Não tem, não. Viu o peito dela? Era um exame médico. Ouvi o coração dela. Dizia, Raghouse, Raghouse, Raghouse. Tá bom, é mentira. Mas ela voltou. Está trancada na minha sala. Espero que converse com ela e acabe com isso. Escuta aqui. Você faz ideia das perspectivas se tivesse que ficar comigo? 9 chances em 10 de acabarmos os dois na cadeia. Você só está dizendo isso para me dispensar. Estou dizendo porque é verdade. Aqui entre nós, sabemos que o seu lugar é com o Victor. Não tem o Victor na sua classe? Se não ficar com alguém da sua idade, vai se arrepender. Talvez não hoje, nem amanhã, mas logo. E para o resto da sua vida. E como ficamos? Sempre terei Fresno. O meu forte não é ser nobre. Mas os problemas de 2 pessoas não são tão grandes nesse mundo doido. Um dia você vai entender. Agora, olhando aqui para você, droga. Teve um terremoto quando estava em Fresno? O quê? Pergunto para todas as minhas namoradas. Sim, um fraquinho. Droga. O quê? O que foi? Não é amor. Você tem esporos no cérebro. Coccidioides e minos. Tem muito na Califórnia. Num terremoto, eles são liberados no ar. Você respira e pega um resfriado. Provoca ainda sinusite, dores, fraqueza, lacrimejação e, em alguns casos, perda de inibição e de julgamento. Droga. Então, quer dizer que te amar? Querer fazer sexo com você é apenas reação aos esporos? Você vai sobreviver. Droga. Ei! Não toca no olho dele. É uma apendicectomia. Como eu disse, não toca no olho dele. Por que ele não está na cirurgia? Apareceu uma emergência, teremos outra sala em 10 minutos. Ele não vai para lá. Apaga as luzes. Ele estava vendo o tempo todo. O que está procurando? Ele está dizendo o que vê, dizendo exatamente qual é o problema. Desenhando para nós o tempo todo. Mas ninguém entende a fala do autista. Ao perguntar o que ele comeu, ele respondeu isso. O que você está dizendo? O que ele vê? Olá, pessoas. Não é um tumor, Foreman. São vermes no olho dele. Animais fazem caca na caixa de areia, onde ele brinca. Ele come a areia. Agora, nós sabemos onde vão parar. As fezes não deram parasitas, House. Verme de guaxinim não é expelido pelo hospedeiro humano. A Cameron examinou a areia. Toda ela?
Os vermes se espalharam pelo corpo todo. Atacaram os pulmões, por isso ele gritava, causando efusão. Invadem o fígado, mandando células mortas pelo sistema. Atacaram o olho e os músculos ao redor, fazendo o globo ocular dar cambalhotas. Fotocoagulação a laser para curar o olho e uma alta dose de benzimidazol para matar os vermes. Um minuto, é só isso? Ele vai ficar bom? A notícia boa. Ele vai ficar com vocês por muito, muito tempo. Vou ler uma coisa para você. A síndrome de Asperger é uma forma rara e leve de autismo. Caracteriza-se por dificuldade em fazer amizade e brincar com os colegas, dificuldade em aceitar regras sociais e repulsa a mudanças de rotina ou de locais, ou de carpete. Não diz a última parte, mas você me entendeu, né? O House não tem essa síndrome. O diagnóstico é bem mais simples. Idiotice. Por que acha que ele pegou esse caso? Porque ele acredita nos pais? Porque ele quer ajudar um garoto? Ele se vê nesse menino. E por isso ele tenta ajudar a si mesmo. Ele não quer isso, mas precisa. Você não é autista. Nem tem a síndrome de Asperger. Você queria ter. Te dispensaria das regras. Te daria liberdade, se livraria da responsabilidade. Poderia sair com garotas de 17. Mais importante ainda, significaria que não é só um idiota. Quando é que alguém que tenta se comunicar com os outros se torna um idiota? O primeiro beijo na boca é nota 8 na escala da felicidade. Uma criança salva à beira da morte, nota 10. Eles vão conseguir apenas 6,5 porque sabem para onde vão ter que voltar. Doutor... Obrigado. Salvou a vida dele. Eu sei. Até. Que gostou dele. Isso foi 10. Acho que mudar é ruim? Tenho minhas dúvidas. Ele vai sair? O House? Não. Às vezes tem a sensação que a gente está muito próximo de um hospício real. Prontinho.
Essa fritura vai te matar. Tá vendo? Boa noite. É hora das rosquinhas. Vamos pra cima, agora! Pra cima! Depressa, vamos! Vai! Vamos! Vamos pra cima! Nossa, Você é vamos, o vamos, vai! Anda logo, vai! Anda logo! Pega ela ali, ó. Pra cima de trás, anda! Vamos, todo mundo! Depressa! Vai logo! Vai! Você não! Ei, ei, ei! Não, ela vai ficar aqui! Não vai fazer isso! Ei, calma! Não, Jeremy, faça o que eles querem, por favor, por favor. Tá bom, tá. Vai! Se descansar, Moço, sua esposa. O que ele tá esperando? Nada. Tracy, Por que ela engoliu? Doutor. Ela vai ser a patologia da vez. O amor é seu. Afro-americana de 20 Versão anos não brasileira. conseguia respirar, inchaço na garganta, tipo anafilático. Filhos? Acha que a gravidez O explicaria? casamento? Quem é que se casa com 20? Os apaixonados, talvez. Me mostra alguém de 20 não apaixonado. Se casa aos 20, aos 30 vai se chocar com quem está vivendo. Não é alergia. Teste de pele negativo, 4 dias de antihistamínicos e Com quem ele esteroides. está falando? O quê? Ela tem rabo, então tecnicamente aqui. A nova enfermeira de dietas, Wendy sei lá do que. O inchaço começou a ceder. Já tinha visto ela? Algumas vezes. Tentei segui-la até em casa, ela me despistou. O inchaço... Achou engraçado? Pergunta pra ele quando ele sabotou a minha bengala. É sério? Teve alguma coisa. Wendy, esse é o House. Pra cortar a minha arrogância com gente que anda normalmente. Justifica a sua fama. Muito prazer. Por que a grosseria? Você saltou de 3 casamentos para um caso com uma paciente moribunda e agora uma enfermeira mal comportada. Quantos relacionamentos mais vamos ter que suportar até você aprender a se amar? E isso no sentido literal. É incrível você imaginar que seja um relacionamento e ainda um mau relacionamento baseado apenas em... nada. Eu te conheço. Não estou com ela e nem tentando. Está mentindo. Que interessante. Ah, ainda bem que é interessante. O inchaço O que está... ela veio fazer aqui? Ela Tem fecha a alguém casa. interessado no inchaço? Ela cuida das dietas? É a próxima a Se esse. quer saber se o Wilson está com ela, pergunta Que pra é o ele. livro da Anne? O Wilson negou e o House Tá não lendo? acreditou. Deve doer. Por isso não é bom ter só um amigo, House. Se ele não está afim, por que ela veio? Porque eu estou afim, eu estou em brasa. Levou 4 dias para o inchaço ceder e está com fortes dores abdominais. Então explica isso. Me acorda depois de fazerem uma laparotomia exploratória. Conhece ela, o histórico dela? Pronto. Fizeram laparotomia. Fígado, intestino, bexiga, apêndice, tudo em ordem. Dor abdominal e garganta inchada. Ela sofreu um assalto, não foi? Trauma no pescoço? Não tocaram no pescoço dela e já teria normalizado. Não tocaram nela, mas tossiram, não foi isso? O cara tá preso e com boa saúde, só com a cabeça quebrada da surra que ele levou. Deu maconha no exame. E salmonela explicaria as dores abdominais. Viajou, ela estaria com febre. Esteroides contra o inchaço cortam a febre. E o fumo explica a garganta. Desculpa, eu retiro. É uma viagem. Alguma ideia melhor? Então há o ataque. Fluoroquinolona contra a salmonela.
passar 2 horas aí fora. Fascinante. Não pensou em escrever as suas memórias? Vamos lá. Você não vai se apresentar? Desculpe, não esperou 2 horas, agora quer bater papo. Oh, eu sou o Granny. Pra que time você torce? Não há infecção. Como pode saber? Quer que eu te toque? É o seu local particular. Está passando nicotina que causa desidratação, que causa danos com o uso. Tenta um lubrificante. Ou preliminar, se não quiser gastar. Umedece uma mecha e manda pra exame, tá? Desculpe. Já usei a cota do mês de testes inúteis para idiotas teimosos. Você é grosseiro. Puxa, você é detetive por acaso? E inteligente. E engraçado. Mas é amargo e solitário. Então trata todo mundo como idiota. E sempre se safa. Por causa da bengala. Para, tá? É difícil escrever no meio de tantas lágrimas. Mas não está se saindo muito bem. A última enfermeira de quem caçoou deve ter posto algum tipo de droga no seu café. É. Pedi café desdrogado. Trata os outros como idiotas. Vai ser tratado como idiota. Muito obrigado. Se curva aí. Você tá brincando? Se fosse infecção, estaria com febre. A goma de nicotina mexe com o clima da sua boca, então eu preciso de férias em outro lugar. Ele é um cara bom. Ele só não consegue controlar as emoções. Você não tem que pedir desculpas por mim. Então você vai fazer isso pessoalmente? Eu não tenho que me desculpar por nada. Tem não. Ele é jovem. Você é saudável. Tá coçando. Esqueci as coisas com facilidade. Reação alérgica Você é adolescente. à fluoroquinolona. Devíamos mudar. Ignorar o teu papel. Por quê? Pois é, Ué, deve não podemos tratar salmonela? Salmonela? Ora, foi uma viagem. Puxa, não parece familiar? Será que é porque eu disse isso há 1 hora? Então era uma besteira, mas agora vale. Ela teve reação, sabemos que ela é muito suscetível a reações alérgicas, por isso pegamos o caso. Pode ser o creme de amendoim. O teste deu negativo para amendoim. Porque não foi uma boa ideia testá-la deitada. Anafilaxia por exercício? Exigiria exercício. Quando a garganta fechou, ela estava comendo, sem muita competição. E sendo assaltada. Sempre acelera meu coração. Serve a mesma comida do restaurante e põe ela na esteira. Melhor ainda, põe uma arma na cabeça dela e tenta violentá-la. Não acha que vai dar resultado? Não. Top. 50 pratas. Eu não vou apostar com uma paciente. Ah, 100 pratas. Já que insiste. Tracy, vou aumentar um pouco a velocidade. Minha barriga. Mãe, modelo na história, o nome dela era Mônica, também conhecida no meio católico como Santa Mônica. Ela era cristã, orou a vida toda por Agostinho, mas o pai, Patrício, não era cristão, era um pagão. A família de Agostinho não era uma família rica, mas era uma família esforçada. Desde criança, seus pais fizeram o possível para que ele tivesse um bom estudo. Então, naquela época, era muito comum estudar em outra cidade. Ele muda para outra cidade para estudar os clássicos gregos. Por situação financeira, Agostinho para os estudos, mas volta a estudar por uma espécie de patrocinador, um homem rico que paga ele. Era muito comum na época esses patrocinadores pagarem o estudo de jovens para que esses jovens no futuro ajudassem eles. Então, Agostinho estuda os clássicos e se dedica à retórica. É nessa época, mais ou menos aos 16 anos, que Agostinho se muda para uma cidade maior. Ele era de Tagaste, estuda em Madaura e depois muda para Cartago, uma cidade muito importante na história da igreja. Ele fala sobre esse momento da vida dele como um momento onde ele foi despertado pela busca da verdade. Então, a gente vai ver que a história do livro de Agostinho, ela começa mais ou menos com uma conversão intelectual para depois uma conversão espiritual em si. Então ele marca Você que sabe, a minha tá do lado. se dedicando aos estudos e ainda no ambiente de vaidade e de devassidão sexual. Você viu a minha? A foto tá do lado, assim, a escrita do lado. Filho dessa concubina. Ele também vai ser despertado Tá no meu... para a busca pela verdade, o sentido da vida. Tá no meu... qual é Como é que a fala? verdade.
Perceba, Agostinho tem uma mãe cristã, essa visão do bem e do mal juntos em pé de guerra. E a visão de que o mundo material é mal. Então Agostinho acabou entrando nessa seita, não tinha nada a ver com o cristianismo, mas era parecido nesses termos gnósticos. Ele tem uma decepção e aí ele parte para uma jornada como professor de Deus. Agostinho agora já é um homem convertido, um homem cheio de Deus, e ele começa a conversar com sua mãe e eles parecem ter uma espécie de comunhão tão forte, falar sobre as grandezas de Deus, sobre a eternidade. Ele descreve, a gente não tem muita clareza do que aconteceu ali, mas ele fala que teve uma experiência mística, ele e a mãe dele ao mesmo tempo. Ele fala que eles tocaram o céu, tocaram alguma coisa ali, experimentaram da realidade de Deus. Então, na próxima aula a gente vai entrar um pouquinho nessa descrição dele, dessa experiência, mas é muito interessante. Eles estão tendo uma conversa, uma comunhão, e os dois sentem a presença de Deus muito forte. Tem até alguns quadros que tentam representar essa experiência. É uma experiência beatífica, né? Uma experiência mística. Normalmente isso acontece com uma pessoa sozinha, mas dessa vez acontece Agostinho e a mãe dele juntos. Os dois sentiram isso. Logo depois a mãe dele morre. É um momento triste para Agostinho. Agostinho tinha muita ligação com a mãe dele, mas ele volta para a cidade dele, já com os pais falecidos. Ele funda um monastério, funda um ambiente para monges serem educados e manterem a sua devoção. Em 389, Agostinho tem mais um episódio triste, a morte do seu filho Adeodato, e uns 2 anos depois, aí então que ele vai se tornar presbítero e posteriormente bispo, lá em Hipona. Vai ser uma ordenação à força, não é algo que Agostinho realmente quer, mas ele é levado a isso. Muitos pais da igreja tinham esse conflito, né? Que às vezes muitos pastores hoje também têm. Querem se dedicar à oração, à vida monástica, mas as igrejas pedem para que eles sejam bispos, né? Se dediquem à vida eclesiástica. E Agostinho passa por isso também. E a partir dessa época que Agostinho vai criando mais fama, vai tendo mais fama na igreja, no mundo da época, e ele também vai escrever grandes obras. É importante falar que Agostinho era um escritor polemista. O que isso quer dizer? Polêmico. Agostinho entrou em grandes brigas teológicas na sua época. Ele escreveu contra os maniqueístas da seita que ele era, ele escreveu contra os donatistas, que eu vou contar daqui a pouquinho mais ou menos o que foi isso aí, e também contra os pelagianos, né? Pelágio, que era um teólogo que falava sobre a salvação pelas obras. Agostinho vai falar da salvação pela graça. Agostinho vai escrever grandes obras que até hoje a gente tem acesso. Ele produziu muito, obras como A Trindade, A Cidade de Deus, Confissões, que é sua autobiografia, que a gente vai estudar na próxima aula, A Doutrina Cristã e muitas outras. E uma coisa interessante, já indo para o fim da vida de Agostinho, é que Agostinho era tão organizado que um pouco antes de morrer ele começou a escrever uma obra chamada Retratações ou Reconsiderações, algumas traduções falam diferentes, onde ele revisou algumas obras e falou de mudanças de pensamento e posições teológicas que ele teve durante a vida. E em 430 Agostinho morre. Ele morre quando os bárbaros vândalos já estão cercando Roma. Então bem forte, bem na época da queda do Império.